Graças a Paz, irmãos, da Igreja Presbiteriana de São Miguel Paulista. Quero agradecer o convite de vocês para poder trazer a palavra de Deus a vocês e a mim também, porque antes de pregar para vocês, eu tenho que pregar para mim primeiro. A palavra tem que falar comigo. Então nós estamos aqui para agradecer a Deus pelos 67 anos de existência da Igreja Presbiteriana de São Miguel Paulista. Nesse mês de março, nós sabemos que vocês fizeram uma programação aí de agendamento com pregadores para que possa abençoar a igreja e ter a festividade da igreja o tempo todo. E alguns pregadores que estão participando do processo ao qual a igreja tem ciência de qual é. E nós temos um compromisso com vocês no dia 29/3. Mas por conta do coronavírus e a orientação das autoridades e o conselho da igreja de São Miguel, como o conselho de tantas outras igrejas evangélicas sérias, tomou a decisão de cancelar toda e qualquer atividade presencial da igreja para evitar a expansão do vírus e preservar a vida de cada um. E em obediência também às autoridades, porque a palavra de Deus nos diz que toda autoridade é instituída por Deus e nós temos que orar por elas e também respeitá-las. Então, se nós temos essa orientação, temos que realmente cumprir. E graças a Deus pela igreja que tem obedecido prontamente. Por isso, a Deus, pedimos a Deus que abençoe vocês. Tá bom? Trago o abraço da Igreja Presbiteriana do Bom Pastor, onde eu trabalho ali como pastor auxiliar, juntamente com o reverendo Wilson. Trago o seu abraço também para a Igreja de São Miguel Paulista nos seus 67 anos de existência. Queremos orar com vocês antes mesmo de entrarmos na palavra de Deus, para poder meditar um pouco mais. Feche seus olhos, quero orar com você. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é quem cuida de nós, o Senhor é quem governa sobre tudo e sobre todos, o Senhor criou os céus e a terra, nós sabemos que nada foge do seu controle. Por isso, Deus, pedimos que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos dê paz ao coração, que o Senhor dirija, que o Senhor nos guie para a vitória, Deus, com a qual o Senhor tem proposta para nós. Abençoa-nos, ó Pai, neste momento, que tudo concorra para a honra e glória do Teu nome e bem-estar dos Teus servos. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma porção da palavra de Deus que está registrado lá em Gênesis capítulo 45. Gênesis 45, verso 7 e verso 8. Diz assim: Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Esse texto, ele é logo após o momento que José do Egito, ele se revela aos seus irmãos. E ele traz aqui uma compreensão, ao meu ver, uma compreensão que ele tem da providência divina na vida dele, da vida da sua família e da nação. E pensando nisso, no momento que nós estamos vivendo, as pessoas começam a questionar algumas coisas e buscamos a compreender a questão da providência. Eu busquei na internet, no site, no dicionário online, sobre o significado da palavra providência. E ele vem da raiz de prevenção, que quer dizer disposição prévia dos meios necessários para obter um fim, para evitar um mal ou para remediar uma necessidade. Mas também tem um significado sobre providência divina, que significa sabedoria suprema de Deus, com a qual Ele governa todas as coisas e pessoas. Nós temos nosso catecismo de Westminster, o catecismo maior de Westminster, que é um dos livros que nos rege na nossa doutrina, além da palavra de Deus, e temos a palavra de Deus como absoluta, mas ele diz o seguinte: as obras da providência de Deus são a sua muito santa, sábia
e poderosa maneira de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as suas ações para a sua própria glória. Então, tratando de providência divina, né, as pessoas estão vivendo hoje um momento de grandes incertezas quanto ao futuro e destino das pessoas. Não é? Há pessoas que não acreditam em céu, inferno, tem pessoas que acreditam que tudo acaba quando no momento que você morre, enterrou, pronto, acabou. Há pessoas por conta da incerteza se vai pegar o vírus ou não, como é que vai ser amanhã, se vai ter alimento, se não vai, grande ansiedade, grande angústia que as pessoas estão vivendo. Mas quando nós conhecemos a doutrina da providência divina, da providência de Deus, essa doutrina nos possibilita uma sensação de segurança, de alegria, de paz, pois a incerteza ou que gera no coração das pessoas é o contrário para nós, gera uma certeza de que o Senhor está no controle do universo, da história, da nossa própria vida. Enfim, tudo, Ele está no governo de tudo. E isso nos proporciona um viver tranquilo e confiante. Geralmente nós associamos providência a atos e acontecimentos bons. E nós vamos ver na história de José que nem sempre o que acontece de ruim na nossa vida aos nossos olhos não significa providência de Deus. Significa que Deus está no controle e mesmo as coisas ruins que aos nossos olhos, que nós não gostaríamos de presenciar ou de vivenciar, nós vamos entender que isso é providência de Deus na nossa vida, não é? Por quê? Porque Deus sustenta toda a sua criação pela sua palavra e pelo seu poder. No Salmo 127 diz isso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Não é? Vamos olhar a história de José, já que nós estamos lendo um texto ao qual ele demonstra essa compreensão da providência divina. José, ele é filho de Jacó, filho de Raquel, tem como seu irmão, filho de Raquel, Benjamim. Veja, seus irmãos Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Aser, Issacar e Zebulon, eles são filhos de outras mulheres, a qual Jacó tinha como esposa, que eram Lia, Zilpa e Bila. Mas veja, Jacó, ele tinha um carinho especial por José, porque era da mulher a qual ele amava, e era o filho da velhice. Em Gênesis capítulo 37, verso 3, ele diz o seguinte: Israel, Jacó, amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Muito bem, José, já adolescente, ele começa a ter alguns sonhos. E ele começa a revelar isso aos seus irmãos. Né? E ele vira para os seus irmãos assim: irmãos, ouçam o sonho que tive. Estávamos atando feixes de trigo e meu feixe se levantou e ficou em pé. E quando o meu feixe se levantou, os feixes de vocês se curvaram diante dele. Os irmãos já ficaram meio ressabiados com ele. Ué, que negócio é esse? E ele ainda continua: ouçam ainda o segundo sonho que tive. Desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Agora não só os seus irmãos, agora também o seu pai estranha essa fala. Tanto é que em Gênesis capítulo 37, verso 10, ele diz o seguinte: que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Entenda que nenhum deles imaginava, nem o próprio José, que cada um desses sonhos era um prelúdio de algo futuro e grandioso, ou seja, da providência de Deus. Uma profecia sobre a sua própria história escrita por Deus. Veja, em Romanos capítulo 11, verso 36, diz assim: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Veja, nós encontramos aqui uma referência que Deus criou todas as coisas para ele, e tudo é por ele, e é por meio dele, e nada foge do seu controle. Diz assim:
a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Nós vemos aqui que desde o Antigo Testamento, todas as coisas, desde a criação, antes mesmo da criação, Deus criou todas as suas coisas para manifestar a sua glória, para o seu próprio bem. Muito bem, nós vemos a questão da providência de Deus. A providência de Deus é vista em preservar o seu povo. Quero fazer essa divisão aqui, que a providência de Deus é vista em preservar o seu povo. Nós vamos olhar aqui, em Gênesis capítulo 12, nós vamos encontrar o chamado de Abraão. Deus lhe promete um filho, e também a sua esposa Sara, que era estéril. E eles já eram avançados em idade. E Sara, por achar que o Senhor estava demorando em cumprir a sua promessa, ou que ela gerasse filhos, porque havia o Senhor prometido, ela oferece Agar para Abraão, e Abraão se deita com ela, e nasce Ismael, mas ele não é o filho da promessa. E aí chega no tempo oportuno, ele já avançado em dias, ele teve Isaac, né? Na realidade Sara teve Isaac, porque Deus lhe abriu a madre, e ela veio a conceber e deu à luz a Isaac. Muito bem. Agora com seu filho já adolescente, Deus pede o seu filho, para que ele sacrifique seu filho. Seu filho sobe com ele para o sacrifício, sem saber de nada. Abraão já angustiado com seu coração, e seu filho ainda pergunta onde é que está o animal para ser imolado, e ele diz: Deus vai providenciar. Veja que ele já falando da providência divina. E ao chegar lá e ele levantar o cutelo para tirar a vida do seu filho, Deus não permite, Deus lhe dá o cordeiro para que ele possa imolar no lugar de seu filho. Veja, Deus garantindo a providência divina aí na sua descendência. Veja que o Senhor dirigindo a história. Não é? Só que agora, seu filho Isaac, olhando assim no decorrer do texto, já beirando aos 40 anos de idade, ainda não tem esposa. E Abraão lembra que Deus prometeu uma descendência para ele, que seria tão numerosa que ninguém poderia contar. Mas só que seu filho, o filho da promessa, ainda não era casado, não tinha esposa. E aí ele chama o seu servo e diz para ele: vai buscar uma esposa para meu filho. E nós encontramos isso no capítulo 24 de Gênesis, que o seu servo pergunta: mas como é que eu vou identificar essa mulher? Quem será ela? E aí eles descrevem algumas situações, algumas falas, e tudo acontece conforme eles conversaram. Algumas pessoas poderiam dizer que isso é coincidência, ou foi sorte, mas nós dizemos que isso foi providência. Deus colocou ela no lugar certo, na hora certa, para dizer as palavras corretas, a qual ali nós vemos o servo de Abraão identificar essa mulher como uma esposa, a mulher exata, ideal para Isaac, filho de Abraão. E nós vemos essa providência de Deus, não só neste momento de Rebeca, Isaac, de Abraão, mas quando o Senhor está conduzindo o seu povo no deserto. Veja, Deus permite que eles estejam no deserto e as roupas a qual eles estão vestidos, elas não se estraguem, as sandálias também não se estraguem. Eles passaram 40 anos no deserto para aprender a depender de Deus, entender que o Deus da provisão, o Deus que provê todas as coisas, a providência de Deus é presente na vida deles. Muito bem, como é que Deus fazia? Durante a noite, porque no deserto é muito frio, Deus colocava uma coluna de fogo para iluminar e para aquecê-los. Durante o dia, Deus colocava uma nuvem para protegê-los do sol, porque o sol era muito forte. Veja, irmãos, e Deus mandava o maná para eles, todos os dias Deus mandava o alimento. Deus falava para eles assim: peguem o suficiente, peguem o quanto quiserem, o suficiente para você. Alguns comiam mais, outros comiam menos, pode pegar o quanto quiser, suficiente para satisfazer a sua fome, mas pegue somente para o dia. O que Deus estava dizendo? Está dizendo: olha, amanhã eu vou estar de volta para suprir a tua necessidade. Claro que alguns incrédulos e gostava de repente, durante a madrugada,
comer alguma coisa, pegava a lenha e guardava. Só que o que acontecia com essa comida? Ela se estragava. Porque o Senhor falava assim, pegue para o dia, não mais do que isso. Então o que pegava mais se estragava. Porque Deus estava dizendo, amanhã estarei novamente com vocês para suprir a necessidade. Esse era o recado que Deus estava dando. Veja, e quando eles se cansavam do maná, Deus mandava a codornizes para que eles pudessem comer carne. Deus tirou água da rocha, e nós fazemos uma analogia que a rocha era Cristo, é Jesus Cristo que venceu a morte e deu a sua vida, e deu vida eterna para nós. Na história de José, no verso 7, nós vemos aqui, no verso 7 do capítulo 45, o conservar e o preservar, que ele diz assim, Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Veja, ele entende aqui agora, por tudo que ele passou, nós nem estamos falando aqui ainda, vamos falar mais à frente, do enredo da sua história, o que ele passou, que com certeza ele não gostaria de ter passado, como eu também não gostaria de passar por essas situações a qual ele passou, mas ele entende, está declarando aqui, que Deus enviou diante deles para conservar a descendência na terra e para guardar-vos em vida para um grande livramento. Então nós vemos aqui que Deus preserva o seu povo. A providência divina é vista na preservação do seu povo. Tanto é que José poderia ter morrido, mas não morreu. Estava firme, vivo. Tanto é que seu pai tinha a informação que ele havia morrido. Mas José permaneceu firme porque o Senhor o preservava, porque o Senhor era com ele. E ele também obedecia e vivia todos os ensinamentos que seu pai havia dado a ele. Então nós temos aqui como primeira divisão, o Deus preserva, né? A providência divina está prevista em preservar o seu povo. A segunda divisão que eu quero fazer, e somente duas, é a provisão. A providência de Deus é vista no governar de todas as coisas e também do seu povo, em meio às tribulações. Veja, a vida de José está nas mãos de Deus. No capítulo 39 de Gênesis, nós vamos encontrar lá dizendo o seguinte: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José e veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele e quem a servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Veja, o texto bíblico diz aqui no verso 2, o Senhor era com José. No verso 3, vendo Potifar que o Senhor era com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Veja, o governo de Deus em todas as coisas e na vida do seu povo. Vamos lá, vamos entender algumas coisas. Apesar do Senhor estar com ele aqui lendo o texto, que ele prosperava, tudo, nós vemos aqui na vida de José uma crise familiar. Rejeitado pelos seus irmãos, foi vendido como escravo, vai para uma terra que não era dele, e ali, mesmo tendo reconhecimento do seu Senhor, de que o Senhor Deus Todo-Poderoso era com ele, que tudo que ele colocava a mão ele prosperava, mesmo ele recebendo toda a autoridade sobre a casa de Potifar, agora ali a sua esposa o seduz, tenta seduzir José, mas ele, firmado na palavra, firmado no que ele havia aprendido do seu pai, nos seus princípios, no temor do Senhor, ele não cede a essa tentação. E ali é feita uma denúncia mentirosa sobre ele.
a ponto dele ir preso. E agora ali, na cadeia, preso, juntamente com outros homens. Alguns homens tiveram alguns sonhos, e ele começa a interpretar os sonhos, tanto do padeiro quanto do copeiro. E ali, quando eles saem, porque eles todos dois sairiam, só que um viveria e o outro morreria. E o copeiro que viveu, ele disse: olha, lembra de mim, quando você estiver lá com o rei. E aí quando o rei, o faraó, teve um sonho e chamou os seus mestres, os seus sábios para interpretar os sonhos, e eles não conseguiam interpretar isso, nada satisfazia a faraó, o copeiro lembrou e disse: olha, tem um rapaz lá que estava preso comigo, ele interpretou o nosso sonho e aconteceu exatamente como ele disse que aconteceria. E o faraó disse: então traga-o para cá. E aí ele é levado diante do faraó. E ali ele interpreta os sonhos. E ali ele mostra, dizendo: olha, nós teremos um tempo de fartura, também teremos um tempo de escassez. E ali o faraó ele fica perturbado com aquela revelação e ele precisa de alguém que esteja à frente para governar. E José diz isso para ele. E aí o que ele faz? Não vejo outro a não ser você para governar. E ali ele coloca José como governador. Muito bem. Nós vemos aqui que Deus direciona todas as coisas para o seu fim. A vida que José levou, eu creio que ele não tinha compreensão de tudo que estava acontecendo naquele momento, para lá na frente ele dizer: isso é providência de Deus. O fato de ser rejeitado pelos seus irmãos, de ser vendido como escravo, de ser lançado na prisão, creio que naquele momento ele não estava entendendo aquilo como providência de Deus. Como nós também, nós não gostaríamos de passar por nenhuma enfermidade, nós não gostaríamos de passar por nenhuma aflição, nós não gostaríamos de passar por nenhuma adversidade na nossa vida, ou algum problema, nós não gostaríamos de passar por esse momento que estamos vivendo de coronavírus. Mas e aí? Será que Deus não está cuidando de nós? Será que isso não está dentro do propósito de Deus? Entendo que sim. Deus tem um propósito com tudo isso. Deus está no controle. Deus está governando sobre todas as coisas. Veja, Deus inclina o coração de Faraó para ajudar a família de José. Em Gênesis 45, verso 16, porque José se revela, se dá a conhecer a seus irmãos, e seus irmãos ali, eles estão no momento que quando José se revela, imagino eu que no coração deles ficou assim: puxa vida, agora ele com toda a autoridade, com todo o poder, agora é a hora dele se vingar de nós. E ao contrário disso, ele diz: olha, não foram vocês, mas foi Deus que me enviou para cá. Então tudo que eles fizeram, José estava dizendo assim: olha, tudo isso foi providência de Deus para preservar a minha vida, a vida de vocês e para preservar essa nação. Veja a compreensão que José estava tendo. E quando o faraó ele conhece a história, no capítulo 45, no verso 25, você vê a confirmação disso, da preservação, a partir do verso de número 25 a 28, nós vemos aqui o pai de José sendo consolado. No verso 25 a 28 diz assim: então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, e Jacó, seu pai, e lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isso, o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhe deu crédito. Porém, havendo-lhe este entrado todas as palavras de José, lhes falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito. E disse-lhe Israel: basta, ainda vive meu filho José, irei e verei antes que eu morra. Muito bem, mas José, ao se revelar, aí nós vemos Deus inclinando o coração do faraó, no verso 16, que diz assim: faze ouvir na casa de Faraó esta notícia. São vindos os filhos de José, os irmãos de José, e isto foi agradável ao Faraó e aos seus oficiais. Disse Faraó a José: dize a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã, tomai
ao vosso pai e às vossas famílias, e vinde para mim, dar-vos-ei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. Veja, o Senhor inclinando o coração de Faraó para abençoar os irmãos de José. Irmãos, vemos a providência de Deus em preservar e governar todas as coisas, tudo e todos. Porém, quero concluir fazendo uma pergunta. Como é que Deus fala e dirige nos nossos dias de hoje? Porque no passado era através do sonho, era através dos profetas, e hoje essa pergunta vem porque muitas pessoas não dão crédito à palavra de Deus. E eu quero dizer para você que Deus fala e dirige a nossa vida através da sua palavra. A Bíblia nos dá os princípios para todas as coisas da nossa vida. Coisas ao qual são rotineiras, que muitas vezes as pessoas querem fazer diferença entre dentro da igreja e fora da igreja, e isso não existe. Se você for arrumar um emprego, você como servo de Deus, você tem que basear-se no princípio da palavra de Deus. Ter como princípio a palavra de Deus. Mas como é que eu sei que esse emprego vai agradar a Deus? Como é que eu sei que esse emprego está dentro do plano de Deus? Veja os princípios da palavra de Deus. Se o local onde você trabalha só nega impostos, só vive com mentira, ele defrauda a outras pessoas, ele rouba as outras pessoas, é um lugar onde você não pode estar. Você tem que arrumar um emprego onde as pessoas caminham com honestidade, dentro dos princípios bíblicos. Veja, e como é que fica com relação a relacionamento, casamento? A palavra de Deus nos diz que se você é cristão, procure uma esposa que esteja no meio, que tenha o mesmo desejo, que sirva o mesmo Deus, que tenha os mesmos hábitos, que vocês tenham os mesmos costumes. Mesma coisa o marido e vice-versa. Se você quer um marido que te acompanhe, que você tenha uma vida perfeita no seu casamento, arrume um esposo que ame o mesmo Deus, que cultue o Deus vivo e verdadeiro, que tenha os mesmos hábitos de ir à igreja com você. Porque imagina, você tem o hábito de ir à igreja e ele não. Ou vice-versa. Como é que será? Os conflitos vão existir. Vai ser complicado. Então, a palavra de Deus nos dá todos os princípios para vivermos de uma forma perfeita, de uma forma agradável. E situações mais complicadas, onde nós muitas vezes lemos a palavra de Deus e não conseguimos chegar a conclusão nenhuma, saiba, busque a Deus em oração. Busque a Deus em oração. O Senhor colocará pessoas para te aconselhar, para nos aconselhar. E outra, o Senhor vai inclinar o nosso coração para o bem. Nós vamos tomar a decisão quando nós nos submetemos à vontade do Senhor, quando nós colocamos os nossos projetos, quando derramamos as nossas vidas, os nossos pensamentos, o nosso desejo diante do Senhor. O Senhor inclina o nosso pensar, o nosso desejo para o bem. Tanto é que a palavra de Deus diz que a palavra de Deus, o Senhor ele opera em nós tanto querer quanto realizar. Deus dirige os nossos passos. Saiba que o povo passou 40 anos no deserto para aprender a depender de Deus. Saber que Ele é o Deus poderoso. Veja, Deus guiou Josué, sucessor de Moisés, para entrar na terra prometida. Deus guiou Ananias para encontrar Paulo recém-convertido. Deus guiou Filipe para encontrar o eunuco no deserto, que estava lendo uma porção da palavra de Deus e não entendia. E ele pergunta: entendes o que lês? E ele responde: como é que eu posso entender se não tem quem me explique? E o Senhor havia enviado exatamente para encontrar com o eunuco. Deus dirigiu Paulo às cidades que deveria pregar o Evangelho. Algumas cidades que ele queria ir, Deus direcionou para outras cidades. Veja, cuidado com a vida de José e seus irmãos. Veja, irmãos, não tem como não entendermos a providência divina, não somente nas coisas boas, mas em situações que nós não gostaríamos de passar. Situações que muitas vezes nos trazem angústias e tristeza. Deus, a providência de Deus está presente. Veja, nós temos aqui um exemplo também na palavra de Deus, que é Jó. Um exemplo de fé, de paciência. Diz assim: então,
em Jó capítulo 2, versos 9 e 10, diz assim: então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele responde, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? E tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Veja, ele declara lá no final do livro que antes ele conhecia o Senhor, de ouvir falar, mas agora de andar com ele. José permaneceu firme com o Senhor. José, ele experimentou todas essas fases da vida dele, Deus direcionando a sua vida. Queridos, em Neemias capítulo 9, verso 6 diz, só tu, Senhor, só tu és Senhor, tu fizeste os céus e os céus dos céus, juntamente em todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela existe, os mares e tudo quanto nelas já, e tu os conservas a todos, e o exército dos céus te adora. O Senhor sustém, no Salmo 145 diz, o Senhor sustém a todos os que estão a cair, e levanta a todos os que estão abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o mantimento a seu tempo. Abres a mão e satisfaz o desejo dos viventes. Os olhos do Senhor estão em todo lugar a contemplar os maus e os bons. Queridos, em Romanos capítulo 12, verso 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Confissão de Fé de Westminster diz, pela sua muita sábia providência, segundo a sua inefável presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da sua glória e da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde o maior até o menor. Queridos, Deus te abençoe. Este momento que nós estamos vivendo de coronavírus, de reclusão ou de isolamento social, sabemos que isso é difícil. Sabemos que não existe precedente na história, pelo menos nesses meus 50 anos de existência, nunca tinha visto a igreja passar por este momento. Mas entendo que isso é Deus na providência de Deus. É Deus cuidando, Deus tem um propósito com tudo isso. Nós devemos nos colocar em oração, pedir ao Senhor, orar, para que o Senhor nos abra os olhos, para que o Senhor nos conforte o nosso coração, para que o Senhor nos dê a paz que excede todo o entendimento, entendendo que o Senhor está no controle de todas as coisas realmente. Que isso não seja um jargão, como já tenho visto aí na televisão, Deus no controle, mas as pessoas estão entrando em desespero, porque virou um jargão. Mas que você viva realmente essa fala que Deus está no controle. A providência divina é real na sua vida. Que Deus te abençoe grandemente. Essa é a minha oração. Que Deus te abençoe. Amém.